Temos aqui um mapa do continente americano com destaque para a divisão geográfica América do Norte, formada por Canadá, Estados Unidos e México, a América Central dividida em duas partes, a América Central extinta com apenas 7 países e a América Central insular, das Grandes Antilhas, as Pequenas Antilhas e a África das Bahamas, e a nossa região que é a América do Sul. A minha parte é falar sobre a grande potência do mundo e a grande potência do continente americano, que é os Estados Unidos da América. Então vamos lá para Estados Unidos da América, parte 1. Os Estados Unidos da América, assim como vimos na aula anterior sobre a América anglo-saxônica, teve colonização de povoamento. A colonização de povoamento, originária inicialmente pela ocupação dos ingleses em território americano, que fugiam dos conflitos que existiam na Inglaterra, onde chegaram primeiro os ingleses e os escoceses, tiveram a oportunidade de desfrutar das riquezas que o território oferecia. Por isso que a sua colonização foi chamada de povoamento ou enraizamento. Desse processo de ocupação, nasceu uma nação que foi alvo de disputa, além dos próprios ingleses, franceses, espanhóis, russos, poloneses, finalizando então o domínio inglês sobre o território, que culminou com a sua independência apenas no dia 4 de julho de 1776. Por incrível que pareça, as guerras que aconteceram envolvendo Estados Unidos, ingleses da América e ingleses da Europa, atrasou o processo de independência e atrasou o processo de desenvolvimento. Então, mesmo tendo um processo de desenvolvimento mais recente, os Estados Unidos conseguiram superar esse atraso e se transformar na maior potência econômica e militar do planeta Terra. Muitos estudiosos falam em mundo multipolar, mas as novas teorias incitam o uso da expressão mundo unimultipolar, porque apesar de haver várias potências mundiais do ponto de vista econômico, tecnológico e militar, os Estados Unidos figuram isolados, liderando o maior arsenal bélico do mundo e a maior economia mundial. Temos aqui um território de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Esse país, ele é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial e é o terceiro país do mundo também em população, com a população de mais de 315 milhões de habitantes. A população dos Estados Unidos, assim como em qualquer região do planeta, ela está distribuída de maneira irregular. Existem áreas com grande concentração demográfica, que é o caso da costa leste, praticamente a região nordeste dos Estados Unidos, e existem áreas que são vazios demográficos, com destaque para a costa oeste, e isso é consequência de um relevo montanhoso, dominado pela grande cordilheira das Montanhas Rochosas, as grandes altitudes que afetam o clima, fazendo um clima extremamente frio e a presença de desertos. No entanto, o país, sendo uma superpotência econômica, ele conseguiu driblar esses fatores naturais e conseguiu criar importantes núcleos de povoamento. O povoamento inicial dos Estados Unidos nasceu com as suas 13 colônias, que no dia 4 de julho declararam a independência da Inglaterra. A partir da independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, aconteceu no século XVIII o povoamento em direção ao oeste. Esse povoamento em direção ao oeste só foi possível porque o país investiu numa gigantesca obra, em gigantescas obras de infraestrutura, criando redes de ferrovias, rodovias e hidrovias que permitissem a sua integração. Isso já mostra uma diferença muito grande em relação ao povoamento da América anglo-saxônica e o povoamento da América Latina. A América Latina ela foi conquistada para fora, os Estados Unidos foram conquistados para dentro. E isso se verifica quando esse processo de integração territorial se torna evidente. Inicialmente, no século XVIII, começou a vir uma grande leva de imigrantes europeus, principalmente ingleses e escoceses, que fugiam dos conflitos religiosos, principalmente o que aconteceu na Inglaterra, que eram chamados de puritanos. No século XIX, os Estados Unidos já haviam conseguido o seu processo de industrialização, e isso acelerou a sua urbanização. Até a primeira metade do século XX, a maior parte da população dos Estados Unidos ainda vivia no campo. Com a sua industrialização, o país hoje tem mais de 80% de sua população vivendo nas cidades. E essas cidades se tornaram grandes cidades, principalmente as cidades da costa oeste, onde foi criada a maior megalópole do mundo, que é chamada de Boston, porque integra várias cidades, Boston, Baltimore
os Estados Unidos têm 3 grandes megalópolis. Na costa leste, a megalópole de Boston, com 700 km de extensão. Na região dos Grandes Lagos, a grande megalópole de Chipre, com destaque para Chicago e Pittsburgh. E na costa oeste, a área de povoamento mais recente, que é a megalópole de Sansana, que vai de São Francisco a San Diego, que foi impulsionada pela descoberta de uma importante jazida mineral de silício, que é o Silicon Valley, que deu origem ao Vale do Silício. Outra característica importante é a migração interna que ocorre no país. Essa migração interna hoje é uma migração de retorno. Muitos imigrantes que tinham saído do sul, fugindo das perseguições, sobretudo preconceituosas, racistas, em função da mão de obra escrava que acontecia aqui, hoje estão fazendo um movimento de retorno em direção às cidades do sul. E também a costa leste, que era o principal fluxo destino dos imigrantes, não é mais hoje. O maior destino de imigrantes nos Estados Unidos é para a costa oeste, justamente por conta dos novos polos tecnológicos que surgiram. Outro aspecto interessante que se observa nessa cidade é com relação ao trabalho e o papel do imigrante. Com relação ao trabalho, por incrível que pareça, no país que é a maior democracia do mundo, a mão de obra feminina ela é de mais de 46% do total da população ativa. E a população feminina ela é mais da metade da composição daquele país. Mas como em qualquer lugar do mundo, as mulheres ainda sofrem discriminação salarial. Fato que levou o presidente Barack Obama, em 2009, a criar um projeto de lei que punisse ou coibisse qualquer tipo de discriminação salarial entre homens e mulheres. Em média, essa distorção salarial era em torno de 23%. Outro aspecto que a gente observa hoje é a grande população de imigrantes. E esses imigrantes, quando são oriundos do México, que são chamados de imigrantes hispânicos, porque são povos que derivam da língua espanhola, dos mexicanos, isso tem incomodado muito a população norte-americana, porque depois da crise de 2008, os estadunidenses que não se dispunham a realizar determinados trabalhos estão disputando vagas no mercado de trabalho que até então era dado para o imigrante. Isso fez aumentar os casos de xenofobia, isso fez com que o governo agisse. Em 2007, começou a ser construído um muro na costa oeste para separar a cidade de Tijuana, no México, da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, justamente para impedir a entrada desses imigrantes ilegais no território estadunidense. Qual é o problema desses imigrantes ilegais? O problema ele é muito mais preconceituoso, porque o que seria dos Estados Unidos se não fosse a mão de obra imigrante? É como perguntar o que seria de São Paulo se não fosse a mão de obra do nordestino. E, de certa forma, os mexicanos são ludibriados, porque eles entraram em um acordo econômico chamado NAFTA, em 1993, onde acreditavam que a integração seria além da integração econômica, mas o que se viu foi a integração econômica e não a integração social. Isso fez com que os Estados Unidos, mesmo sendo a maior potência econômica do mundo, em 2014 tivesse apenas um quinto melhor IDH, de 0,914, perdendo para a Noruega. E os especialistas afirmam que esse IDH, que é considerado muito alto, ainda não é melhor, porque entre a população de afrodescendentes, a população de hispânicos, que as condições de vida são mais precárias, e tem aumentado no país as desigualdades sociais. Essas desigualdades sociais geraram uma sociedade sem tetos, uma sociedade sem empregados e algumas regiões índices de violência também bastante alarmantes. A situação dos imigrantes ilegais é muito difícil, porque eles não têm acesso a tratamento de saúde, eles não têm acesso às escolas de qualidade, eles não têm acesso às escolas dignas. Isso acaba por comprometer o desenvolvimento econômico e social desse país. Com relação à composição étnica dos Estados Unidos, a população é majoritariamente branca, mas ainda há a presença de população afrodescendente, que se localizou sobretudo no sul. Atualmente,